Flamengo monitora nem atacante argentino Ezequiel Barco, do Spartak Moscou. Negócio fechado e contrato assinado até 2030. Flamengo renova com uma das maiores promessas da base. Atlético Paranaense, de olho em zagueiro que está encostado no Mengão. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque ó, tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Sextou, uma excelente sexta-feira para você e para toda a sua família. O Flamengo que se prepara para o confronto diante do Palmeiras, domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem desfalque aí, né? O Wesley tomou aí o terceiro cartão amarelo, Pulgar e Alan não se recuperaram a tempo e o Filipe Luís vai precisar quebrar a cabeça e mandar força máxima com o que tem de melhor à disposição para esse confronto, e a gente precisa vencer o Palmeiras aí para equilibrar o campeonato. Nesse momento o Palmeiras tem 4 pontos à frente do Flamengo. Se o Flamengo vencer, essa diferença cai para 1 ponto. Você acredita na vitória do Mengão lá no Allianz Parque domingo, 4 da tarde? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. A gente vai falar muito desse jogo ainda durante alguns vídeos até lá, mas a informação agora é sobre mercado da bola. Saiu a informação de que o jornalista Max Grillo, da TNT Esportes, dizendo que o Flamengo estaria interessado na contratação do meia atacante Ezequiel Barco, que está no Spartak Moscou. O meia tem 26 anos, passagens pelo futebol argentino e futebol dos Estados Unidos, lá da MLS. A diretoria acompanha a situação de vários atletas, inclusive o Boto, na última semana, disse que alguns nomes estão bem encaminhados, né, bem avançados, e que se vazasse um nome para a imprensa, isso poderia atrapalhar essa negociação. Bom, segundo esse jornalista argentino lá, da TNT de lá, o Flamengo estaria aí tentando a contratação desse meia atacante. Torcedor não tem boa recordação do Barco não, que em 2017... fez o gol do título do Independiente dentro do Maracanã contra a gente, né, na final da Sul-Americana. Jogo para esquecer, né? O argentino tem passagem pelo River Plate. Ele atuou ao lado de Nico de la Cruz. Na atual temporada, Barco tem 14 gols e 9 assistências. Eu conversei com o pessoal do Flamengo, né, e essa galera negou, né, a informação de que estaria interessado no Ezequiel Barco e de que estaria negociando a contratação do argentino. Bom, talvez possa ser para despistar nesse momento, né? Vamos aguardar aí. É bom lembrar que o Boto falou que qualquer nome que vazasse ia atrapalhar a negociação. Mas o que você acha de uma possível contratação de Ezequiel Barco? Te agrada o nome? Gosta do jogador? Acha que ele daria certo no Flamengo? E se fosse realmente verdade, o Flamengo estivesse negociando a contratação do Barco, você queria ou prefere outro nome? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Ainda falando sobre essa questão aí de contrato, negócio fechado, olha, o meio-campista Pablo Lúcio, de 18 anos, renovou o seu contrato com o Mengão até o fim de 2030. Aí ele assinou lá o acordo, né, na presença do Boto, diretor de futebol. Aí depois tirou uma foto com o Boto, divulgou nas redes. Ele é destaque do Sub-20 do Mengão. Pablo Lúcio, inclusive, foi relacionado por Filipe Luís para a final da Supercopa do Brasil, né, no início do ano, contra o Botafogo, onde o Flamengo sagrou-se campeão. Antes disso, ele fez a pré-temporada com o time principal nos Estados Unidos. O Pablo Lúcio era um dos garotos. Ele chegou a entrar em campo contra o São Paulo, naquele único amistoso que o Flamengo fez nos Estados Unidos. Olha, o que eu tenho para dizer sobre o Pablo Lúcio: é um jogador que pode arrebentar no futebol, uma das maiores promessas da base do Mengão. O Pablo Lúcio não vinha sendo relacionado para os últimos jogos porque estava lesionado, então ele se recuperou agora da lesão.
Ele foi relacionado no último jogo e será relacionado para os próximos. É um jogador que o Filipe Luís tem um carinho enorme por ele. É um jogador que muita gente elogia, né? Gente de dentro do Flamengo e até alguns torcedores que acompanham aí o Pablo Lúcio na base, né, no sub-20. Então tem tudo aí realmente para arrebentar e o Flamengo amarrando esse contrato, segurando, renovando aí até o fim de 2030. Ele assinou o contrato aí, o Pablo Lúcio, uma das maiores promessas. Você gosta do futebol do Pablo Lúcio? Não conhece? Ou gosta? Acha que vai dar certo? Deixa aí nos comentários. Ele é aquele volante, né, que sai pro jogo, tem bom passe, dá aquele passe quebrando linhas, consegue armar a jogada, faz a transição e é um volante marcador aí, o Pablo Lúcio. Só para quem não conhece, trazer algumas características deste jogador. Bom, ainda falando sobre mercado da bola, o Flamengo, enfim, pode negociar o zagueiro Pablo, que nesse momento está encostado, né? E por que o Pablo está encostado desde o início do ano no Flamengo? Ele foi emprestado ao Botafogo na última temporada, só jogou um jogo, ficou machucado a temporada inteira, retornou para o Flamengo, aí disputou 4 partidas aí do Campeonato Carioca, né, as 4 primeiras partidas quando o Flamengo estava com um time alternativo, um time formado por garotos da base, né, e foi muito criticado, né, nessas primeiras rodadas aí contra times pequenos do Rio de Janeiro. O Pablo conseguiu falhar, o Pablo conseguiu errar, e aí a torcida realmente não perdoou. E aí ele vem treinando em separado, porque não faz parte aí do plantel do técnico Filipe Luís. De acordo com o jornalista Vinícius Furlan, que cobre o dia a dia do CAP, lá do Atlético Paranaense, o Pablo é um nome forte em pauta na diretoria do clube paranaense. E o Atlético pode realizar aí uma proposta, já que o contrato dele vai até dezembro. Aí o Atlético vai optar por pegar o Pablo em janeiro de 2026 de graça, ou se vai oferecer alguma merrequinha ao Flamengo para pegar o Pablo agora no meio do ano. O que está gerando aí um entrave nessa situação é que o Pablo recebe um salário muito alto, né? E aí nenhum clube brasileiro quer pagar o salário de um jogador que não é uma unanimidade, né? Não é um jogador que chegaria para assumir a titularidade do time, enfim. Então, para que esse negócio avance com o Atlético Paranaense, o Pablo teria que reduzir drasticamente o seu salário, algo que já começa a ser avaliado pelo staff do atleta. Tem aquilo também, né? Se um jogador se sente confortável de receber salário do Flamengo só para ir lá todo dia e treinar em separado, para não jogar, aí é do cara. Aí, na minha opinião, o cara se sente um derrotado. Vou ficar aqui até dezembro mesmo, vou receber o meu aqui do Flamengo e não quero saber de nada. Vou vir aqui, vou bater o ponto, vou treinar, não quero outro clube. E aí, em janeiro de 2026, eu escolho para onde for. Então, isso aí é a opção do cara. Agora, se ele quiser jogar, dar a volta por cima, não. Eu tô me aproximando do final de carreira, mas ainda quero me destacar por um clube, enfim. Aí ele vai baixar o salário e vai fechar ou com o Atlético Paranaense ou com qualquer outro clube que esteja interessado no Pablo. Claro, nessas condições dele reduzindo e muito o seu salário. O Pablo chegou no Flamengo em 2022, quando foi contratado pelo Lokomotiv, né, por 2,5 milhões de euros, 14 milhões de reais na cotação da época. Em 2024 ele foi emprestado para o Botafogo, jogou apenas 28 minutos, né, e aí ele foi para o banco e tal, e aí se machucou, teve muitos problemas físicos e retornou ao Flamengo. E nessa atual temporada ele só disputou esses 4 jogos aqui que eu mencionei no início do ano, lá no Nordeste, com a garotada. E aí, Pablo, o que você acha da situação do zagueiro? Tá lá encostado lá, hein? O Carlinho já saiu, o Thiaguinho já saiu, muitos jogadores já saíram e o Pablo continua lá. Bom, a gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. No vídeo da tarde a gente vai trazer aqui os classificados da Copa do Brasil, o formato do sorteio, todas as informações, data,
Pelo que eu tô vendo aqui, a CBF ainda não divulgou uma data, mas a gente vai ficar em cima aí para trazer todas as informações para o torcedor rubro-negro. A única coisa que tem data é o sorteio das oitavas da Libertadores, que vai ser no dia 2 de junho, após a rodada final da fase de grupos de todos os clubes do torneio, né, da Conmebol. Então a gente vai ficar ligado, a gente vai ficar de olho para trazer essa informação pro torcedor rubro-negro. E o Neymar, hein, rapaz? Cara, o Santos eliminado ontem pro CRB nos pênaltis. O repórter perguntou ao Neymar, e aí, vai renovar com o Santos? Não tem nada certo, não sei ainda sobre o meu futuro, ainda não decidi. Que loucura, hein? Bom, a gente volta. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!